agora do podcast Mulher Palestrante, onde eu trago mulheres que já são referências nas suas áreas, que já estão construindo seu caminho para o palco. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Bianca Bortolini, que vai contar um pouco da trajetória dela. Ela é escritora também e muitas outras funções que a gente vai dividir nesse bate-papo para vocês. Então já aproveita para começar assinando o nosso canal, colocando aqui nos comentários de que cidade que você é, porque eu quero conhecer cada vez mais quem já acessa aqui o nosso conteúdo, se você já é palestrante ou não, vai contando aqui pra gente. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Bianca. Obrigada, Gi. Obrigada pelo convite. É um prazer muito imenso, enfim, estar com você gravando esse podcast com esse tema tão relevante para minha vida. E falando sobre o tema relevante é o que a gente vai trazer aqui hoje, porque muita gente fica buscando um profissional para ajudar, não só na questão da motivação, mas para conquistar metas. A gente está aqui num começo de ano onde as pessoas começam a fazer um planejamento, se querem mudar de carreira, se querem então construir a carreira e a caminhada como palestrante e assim por diante. E depois a gente fala sobre o livro, mas eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco do que você faz hoje. Bom, eu sou a Bianca Bortolini Ferreira do Amaral. Atualmente eu atuo como coach de negócios e sou palestrante e treinadora corporativa. Estou dentro das empresas de multinacionais, palestrando e aplicando o coach de negócios na vida de muitos executivos. E cada vez mais os executivos estão buscando por isso, não só para aumentar o seu legado ali já onde fazem, mas porque os times vão aumentando e muitas vezes tem os desafios do dia a dia. Mas o que é o coach executivo? O coach executivo, nós temos o nosso estado atual e nós temos um estado desejado. Então, esse profissional já está no topo da carreira, mas ele precisa apresentar mais resultados do que nunca. Então, nós identificamos o que falta. O que está emperrando? Se são empecilhos emocionais, se são crenças, se são desafios de produtividade, de foco no mundo onde tem muita distração. Então, às vezes a pessoa tem um potencial enorme, mas ela não consegue utilizar aquilo no máximo do potencial. E é aí que nós entramos dentro de 10, 12 sessões para atingir esse objetivo necessário para ele. Que bacana. E muitas vezes quando a gente vê os resultados acontecendo, as pessoas mudando de nível, descobrindo o que elas querem, é gratificante e com certeza isso vai te trazendo mais energia para outros projetos. Com certeza. E o resultado é bastante rápido, porque nós trabalhamos com ferramentas bastante objetivas, onde além da sessão, nós temos tarefas de casa, né? O coach, ele vai com as tarefas e na sessão seguinte ele apresenta os resultados. Então, assim, na segunda sessão, a pessoa já mostra uma satisfação muito grande e ela vê que o lugar que muitas vezes parece impossível de se chegar, ele é possível, mas tem que ser carregado pela mão correta. E como conseguir descobrir qual é essa mão correta? Como que as pessoas se identificam com a Bianca e falam, Bianca, eu quero que você seja minha coach? Muitas vezes a minha porta de entrada é a própria empresa. Eu sou convidada para dar a palestra, sou contratada para fazer os treinamentos. Então, são desde treinamentos de datas comemorativas, por exemplo, pode ser uma semana CIPA, pode ser uma Semana da Mulher, pode ser um Janeiro Branco agora, que tem uma motivação especial na área da saúde mental. E logo depois eu sou procurada para aplicar o coach, né? Mas assim, a indicação, ela flui bastante. A pessoa faz, tem o resultado e começa a indicar para um amigo e assim a gente vai crescendo, graças a Deus, e tá indo muito bem. E qual é o principal motivo, principal dor da pessoa que fala assim, preciso de você, coach, preciso da Bianca na minha vida? Olha, a frase do momento, a palavra do momento, aliás, é resultado. Você pode ser muito bom, a maneira como nós falamos, como nós nos posicionamos, mas tem que apresentar resultado. Porque dom de comunicação muitos têm, mas e o resultado de fato, bater as metas, alcançar o objetivo pelo qual o empresário não, o colaborador, desculpe, foi contratado. Então ele é contratado para apresentar um resultado e muitas vezes ele tem a formação. Ele estudou para aquilo, mas na prática, os desafios, liderar uma equipe, contratar a pessoa certa, a pessoa estar no lugar certo. Então, assim, não é só saber. Na prática, tem vários obstáculos que esse profissional vai encontrar. E é aí que surgem os primeiros desafios, onde ele pensa, puxa, e agora? Eu preciso apresentar esse resultado e eu não consigo identificar onde que está o delay.
é onde ele vai e busca o coach, porque a nossa atuação é basicamente muito objetiva, né? A pessoa diz o que ela precisa, nós vamos guiando até ela conseguir superar esse obstáculo. E o interessante é a caminhada, como você falou, do estado desejado, do estado atual ao estado desejado. Para a gente começar a trazer dicas para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Quando a gente fala desse estado desejado, começa o início do ano, começam as pessoas a construir as suas metas. Por onde começar? As metas precisam ser claras, extremamente objetivas. Às vezes a pessoa fala assim, esse ano eu quero comprar uma casa. É vago, né? Aonde vai ser a casa? Que tamanho vai ser a sua casa? Então, você tem que ter muito visão. Quero um carro. Que carro? De que marca? De que ano? Quando você pretende comprar? Porque se você não tem o objetivo, você não foca naquilo, é muito fácil você se perder na distração. Inclusive para você agregar ao financeiro. Você acaba gastando aqui, gastando ali, porque você não tem um objetivo maior. Então, não é só eu quero. O que você quer, de que jeitinho você quer, quando você vai conquistar aquilo e colocar num lugar visível todos os dias, né? Para que você visualize aquilo, que se é sonho, de fato, a gente esquece todas as distrações e canaliza a nossa energia aquilo. As pessoas que têm mais dificuldade, que chegam em janeiro, fazem as metas, mas largam, provavelmente não fizeram metas tão específicas. E isso é uma coisa que a gente trabalha muito forte no coach, né? O estado desejado. Que estado é esse? Para quê? Para quem? É para você? É para outra pessoa? Então, assim, a gente trabalha e dá uma virada na pessoa no avesso e ela sai outra. É interessante quando a gente fala do estado desejado, é que muita gente quer muita coisa. Daí, quando as pessoas começam a vir... então é isso que eu quero. Quando vem pra trás, começa a ver que tem várias tarefas. Opa, não, aqui já gasta muito tempo. Ou não tenho tempo pra fazer. E isso acontece muito quando as pessoas querem tentar algo. Por isso que é muito importante ter a ajuda de um profissional que possa trazer esse direcionamento. Eu acho que o direcionamento até pra pessoa parar e falar assim, bom, o meu propósito de vida é esse. Tem muita gente, com certeza, que deve te procurar um pouco perdida no seu próprio propósito de vida. Sim, porque virou a palavra do momento, o propósito, e as pessoas se perguntam, se questionam se o propósito delas é aquele, para que elas vieram ao mundo. E é muito comum a gente ver pessoas sonhando o sonho de outras pessoas, né? Porque alguém falou, porque alguém disse, e a pessoa mesma não tem a noção. Você pergunta quem é você de fato, e a pessoa não sabe nem quem ela é. Então, o autoconhecimento ele é importantíssimo. Sair da condição de vítima, tomar a rédea da vida, sabe? Então, assim, não é o mundo que nos sabota. Claro, acontecem intempéries, a gente sabe que vai acontecer, mas se colocar como autorresponsável e liderar a vida. Então, assim, eu vou correr atrás. Então, não tem, fulano me prejudicou, fulano fez isso, fez aquilo, não. A gente se sabota. O ser humano se sabota o tempo todo. Nós fazemos uma média, tem estudos que dizem de 2.000 escolhas por dia. Então, a gente decide sair da cama, se vai tomar um café, se vai trabalhar, se vai produzir, se vai sentar, se vai dar aquela mexidinha no celular. Se você não tiver foco, é muito fácil se perder. É um cuidado que as pessoas acabam deixando de ter, e aí chega no final do mês, chega no final do semestre, fala assim, poxa, não consegui conquistar o que eu imaginava. Não é fácil ser produtivo. Existem muitas tentações que são prazerosas. E o ser humano acaba sendo hedonista. Se você não tiver um foco, é muito gostoso ficar sem fazer nada. O problema é a consequência disso. E às vezes a pessoa vai olhar para aquele que já conquistou, mas você também começou. E não foi uma jornada intempestiva da noite para o dia. Muito foco, muita dedicação. Você sabe de todo o esforço que você vem do começo até chegar aqui. Então, assim, tem que ter foco, tem que ter clareza, tem que ser obstinado. Se você não for apaixonado pela causa, a chance de você desistir acaba sendo muito grande. É verdade. Olha, um ensinamento aí da Bianca, hein? E a Bianca é uma das escritoras aqui do Mulheres Palestrantes, o protagonismo nos palcos. E dentro do capítulo dela, eu vou até ler para vocês o título, Aproveitando as Oportunidades, Soltando a Voz. Agora eu quero que você conte como que a Bianca se tornou, então,
coach executiva, atende tantas empresas, tantos empresários, mas antes disso tudo, a Bianca tem uma trajetória até sair do casulo. Olha, esse ano, o ano passado, agora dezembro, viramos o ano, eu fiz 20 anos de formada em psicologia. E quando eu estava no meu primeiro emprego ali, coisa de 1 ano e meio formada, isso foi em 2004, uma colega de profissão dentro do hospital que eu trabalhava, um hospital psiquiátrico, perguntou o que eu ia fazer no dia seguinte, né? E eu perguntei por quê, e ela falou, olha, eu preciso dar uma entrevista amanhã em tal lugar, e não vou poder, eu tenho uma consulta médica, você pode ir no meu lugar? E eu nem pensei, fui. E chegou lá, o apresentador disse que eu tinha desenvoltura, que eu falava bem, já me convidou para eu fechar um quadro semanal, eu também já aceitei, isso assim, sem pensar, aproveitando as oportunidades. Quando eu vi, eu ia dar uma entrevista num lugar, no outro. Quando eu vi, conheci executivos. Quando eu vi, eu estava dentro das empresas. E o interessante é que é tudo muito natural. Parece que quando é para as coisas acontecerem, você vai indo muito no automático. E o que acontecia dentro das empresas, dando as palestras, e tinha muita demanda depois das palestras dos colaboradores pedindo o coach. E eu não tinha essa formação na época, então eu fui atrás. E me apaixonei e está indo muito bem. É um processo que dura bastante rápido, que dá muito resultado e, de fato, ver as pessoas sendo transformadas é muito gratificante. Eu tô Faz muito mais feliz. e mais energia. Com certeza. Então você também já foi apresentadora de TV. Sabe que uma vez eu tive um programa independente, chamava Brincadeira Tem Hora, olha, memória destravada com sucesso, como se diz. E a gente apresentava um programa de psicologia infantil. Uma amiga minha que também é psicóloga e inclusive o meu primeiro livro, ela é uma das autoras, ela foi minha veterana na faculdade. E foi uma experiência bacana. E você vê nada que eu tivesse pensado em fazer. Ela também conseguiu uma oportunidade, eu também me juntei, ali ficamos um tempo, aí ela ganhou bebê e nós paramos. Mas assim, o fato de ajudar pessoas, de levar conhecimento, tanto na rádio, na televisão, num podcast, nós não imaginamos, mas o alcance é imenso. E às vezes a gente não tem noção da proporção do conteúdo que a gente leva, respinga em alguém muito longe e traz uma nova força para essa pessoa que muitas vezes já não sabe mais o que fazer, ou de repente está até desistindo da profissão, né? E quantas pessoas que acabam não enxergando literalmente uma luz no fim do túnel para começar uma nova carreira, para começar uma nova oportunidade. E eu acredito que até os conteúdos que você traz nas suas redes sociais acaba favorecendo para essas pessoas, não só para conhecer a tua trajetória, mas também para enxergar novas oportunidades. Ai, com certeza, e fico muito feliz de que hoje não tem mais limitador de idade. A pessoa pode fazer a transição de carreira a hora que for. O importante é ela estar feliz. Então, não importa a idade que a pessoa tiver, a partir do momento em que ela se conheça, identifique algo que ela tem prazer em fazer, é isso que a gente precisa. E até nessa questão, se hoje tem alguém nos assistindo que não está feliz no que ela está fazendo, qual que é o primeiro passo? Identificar se isso é emocional ou se é profissional. Se ela tiver essa carreira emocional, terapia, psicólogo, produtividade, foco, carreira, ela tem noção de que não está mais feliz, que o propósito foi alcançado e ela precisa de um direcionamento para se identificar com outra área, é o coach de negócios. É a primeiro start, ter consciência. Muitas vezes é emocional, a pessoa se frustra, ela teve uma decepção, teve um estresse muito grande e tem outras características que precisam ser trabalhadas de cunho emocional. Mas se a pessoa percebe que não, que simplesmente cumpri minha missão, quero fazer outra coisa, o coach é um excelente abrir de portas, assim, porque a pessoa vai ter todo um planejamento e todas as ferramentas constantes para daqui a poucos meses ela estar no mercado de trabalho, inserido já. Só ter essa determinação. A iniciativa de ir atrás e procurar, que às vezes a pessoa fala, eu pensei, mas ela não procura. Não agiu. Não. Eu, há 8 anos atrás, fiz a transição de carreira e quando eu ficava dentro do escritório trabalhando, eu olhava e eu até hoje tem essa caixa lá no escritório, eu brinco que era uma caixa preta que eu tinha embaixo do computador
e que como se eu estivesse colocando meus sonhos ali dentro. Então eu olhava as coisas e falava, gente, que sensacional, quando eu vou fazer isso? Agora não é a hora, mas uma hora eu vou abrir essa caixa. E assim eu fui fazendo a transição também com ajuda e fazendo um processo com o coach para entender o meu estado atual e o que eu desejava. E foi quando eu comecei a ir para televisão, para aparecer mais, só que eu falava de qualidade de vida e bem-estar. E depois que eu comecei realmente a entrar na comunicação, fazer formações para poder ensinar sobre isso. Mas foi através de um processo de coach. Se não tivesse acontecido isso na minha vida, a gente não sabe o que, né? Nunca sabe, será? Mas pode ter certeza que eu acho que é um dos melhores investimentos que todo mundo deveria fazer. Porque não é só assim, só quando eu tô perdido, só quando eu tô precisando de ajuda. É a mesma coisa a terapia, não é? As pessoas acham que precisa ir pro terapeuta, pro psicólogo só quando estão com algum problema ou doentes, e não é bem assim. Não, tem uma frase que eu gosto muito, que é da Eleanor Roosevelt, que ela fala assim, é quando está sol que se conserta o telhado. A tendência do ser humano é buscar ajuda na hora da tempestade, mas é a hora que você está mais confuso e falta essa clareza. E a clareza, ela vem nos dias de serenidade. Então, naqueles primeiros pensamentos, será que eu estou feliz? Será que eu quero continuar? Onde não existe uma tempestade, ali é o momento ideal. Que quando a gente tá nervoso, tá ansioso, tá com tudo atribulado, a pessoa tem uma tendência a uma cegueira. É natural. Então, assim, busca com tempo, mas com certeza, Gi, é o melhor investimento da vida. E sabe, não sei se você vai lembrar, eu já fui entrevistada do seu programa. Eu lembro sim. Eu fui, e eu não sei se não foi mais de uma vez, e foi ali que também te conheci pela primeira vez. Tá vendo só? Então é de volta fazendo uma entrevista com você. Que delícia, e foi um prazer muito maravilha. grande. Não foi quando você levou o livro? Será que foi? Pode ser, já tive falando sobre outras temáticas na psicologia, eu acredito, depois vou trazer umas fotos. Bacana, vamos procurar essas imagens aí. E aqui dentro, quando a gente fala de livros, né, do Mulher Palestrante, a Bianca faz parte da segunda edição, e aqui dentro nós temos 20 histórias de mulheres, contando qual é o protagonismo delas, então a trajetória delas até os palcos, tem histórias maravilhosas de cada uma, e o título, como eu falei, da Bianca, de aproveitar as oportunidades. E todas têm uma frase da Bianca. Quando a vida me desafia, eu dobro a aposta. Gosto de estar com pessoas e reciclar os ambientes. Muito legal isso de dobrar a aposta. E, às vezes, quando a gente fala de apostar, até esses dias eu fiz uma publicação falando sobre isso. Que primeiro a gente tem que acreditar em nós para o outro acreditar. Com certeza. E geralmente a pessoa encontra o desafio e ela faz o quê? Ela recua. Daí ela começa com as historinhas. Eu não tô pronto. Não é a hora, não existe hora. Se eu fosse esperar a hora certa, talvez eu não tivesse começado até hoje. Eu simplesmente abracei a oportunidade e fui. E o desafio é uma coisa muito gostosa, porque é uma questão de superação. Se eu não acreditar no meu potencial, como que eu vou vender para o meu cliente um processo de coaching se eu não acredito em mim mesmo? Não faz o menor sentido. E os desafios nos fazem crescer. Eles são maravilhosos, mas ferramentas certas, pessoas certas, conhecimento certo, muito estudo e dedicação. Isso é maravilhoso, faz a gente crescer. Esse crescimento é fundamental. Senão a gente não sai do lugar. E ambientes, como você falou aqui, os ambientes certos. Porque às vezes o ambiente, ele é capaz de moldar a gente. Uhum. Então, qual é a decisão que a gente tem do ambiente que a gente tá com as pessoas certas? Quem são as pessoas que estão à nossa volta? Acho que é interessante a gente falar disso. Com certeza. A gente vê muito hoje em dia a pessoa falando das mesas, né? As mesas que a gente se conecta. E é engraçado que a gente começa a usar um linguajar e muitas vezes as pessoas não entendem, né? Porque a gente fala assim de sentar na mesa, com quem a gente anda. Quem são as pessoas, de que maneira aquela pessoa vai agregar, ela vai me impulsionar e principalmente me tirar da estagnação. Porque às vezes você tem um ciclo de amigos que vai te falar para que isso, né? Ou você já foi tão longe, para quê? Mas isso é uma crença da pessoa. O importante é a nossa crença, né? Estar limpa para que a gente se sinta capaz. Muitas vezes a pessoa não sabe quem ela é, ela também tem problema de merecimento, ela acha que ela não é merecedora daquilo, ela acha que não é capaz. E daí ela fica a vida inteira atrás dessas historinhas. E daí ela não se conecta, ela não faz network, ela não cresce, ela não faz um curso. E nessa brincadeira a vida passa. Aí ela começa a olhar os outros indo pra frente. Mas é pura falta de atitude. Vai, mas tem que ter autoconfiança. E às vezes essa autoconfiança que faz a pessoa ficar com a vida emperrada.
É verdade. Então, para vocês terem mais confiança, principalmente na sua vida, se você quer fazer a transição de carreira, o que você busca, eu quero te convidar para você ler o capítulo do livro da Bianca, para entrar em contato com ela. Inclusive, todas as coautoras têm aqui dentro do livro suas histórias, têm os contatos, e a Bianca tem também conteúdos para trazer para vocês nas redes sociais dela. E se você quer adquirir um dos livros, é só entrar em contato com a Bianca, que ela tem e vai te entregar todo esse conteúdo e o livro. Vocês podem adquirir direto com a nossa coautora. Eu quero te agradecer por você estar aqui hoje, pelas conexões, pela longa caminhada, então, de conexões, e que você continue brilhando nos palcos. Amém, Gi. Muito obrigada pelo carinho de sempre, pela tua receptividade. Que Deus continue te abençoando e abrindo os teus caminhos cada vez mais, que tem trazido tanta coisa boa para nossa vida. Muito obrigada. Amém. Eu que agradeço. Vamos continuar juntas, sentadas nas mesmas mesas, e a gente vai crescendo juntas. Amém. Gratidão. E agora fica o convite para todos vocês para conhecerem mais o podcast Mulher Palestrante, para conhecerem os livros aqui da editora do Instituto Suad. E para você saber mais, é só entrar lá no nosso Instagram, @Mulher Palestrante. Um beijo para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.